Maravilha! Vamos agora para o nosso último encontro. Já falei até você cansar sobre texto dissertativo, agora está na hora de nós observarmos outras possibilidades, tá? Então vou mostrar aqui para você sinteticamente outras possibilidades de textos para concurso público, tá? Outras maneiras de se fazer redação. Vou tentar focalizar para você aqui algumas possibilidades que eventualmente aparecem por aí nos concursos Brasil afora, tá joia? Então, bem rapidamente, com objetividade, tá? Com técnica, vamos tentar sanar os problemas e depois dar uma olhadinha, tá? Nos textos para que a gente possa analisar. Vem para cá, presta atenção, meu querido guerreiro concursando, olha só, possibilidades, tá? Outras possibilidades de redação. Então, vou falar para você agora, nesse nosso encontro, sobre texto narrativo, sobre carta argumentativa, sobre texto descritivo e sobre resumo. Como fazer cada um deles, quais são seus aspectos estruturantes. Meu Deus, e você ficou 2 encontros só falando sobre dissertação? Claro, rapá, porque o outro quero garantir a perfeição. Aqui você nem tem muita proposta que apareça, mas fala, então se não tem, você está dando por quê? Não é, eu não falei que não há. Veja só, eu falei que não há muitas propostas, não há muitas provas que costumam focalizar isso. Mas vai que exatamente na sua aí, ó, apareça. Então você tem que tomar cuidado. Segura as pontas aí, tá? Vai fazer tudo isso aqui comigo. Sabendo que, de todas essas possibilidades, você tem que entender melhor o texto narrativo e a carta argumentativa. Tá joia? Tá sussa. Vamos lá. Vou começar a falar para você agora sobre o texto narrativo. O que é narrar? Narrar é contar uma história. Tá joia? Então, como é que você conta uma história? Você faz uma sequenciação de ações, tá? Você pega ali a sequência de ações e, pauleira, é assim que você faz. Pensa comigo, quando você chega pro seu colega e fala assim, velho, eu vou te contar o que rolou ontem, fui lá até a casa do Zezinho e tava rolando uma festa, vou ter que te contar o que aconteceu. Então, sabe o fulano e tal? Isso é uma narração. Sempre que você conta alguma coisa, uma boa fofoca, sempre que você observa determinada reportagem que mostra todo o progresso histórico de alguma coisa, você tem um tipo de narração ali. E a boa e velha literatura nos apresenta a narração, tá joia? Narrar, sequenciar fatos, contar uma história, é isso que você vai fazer. Você vai observar quais são os aspectos estruturantes de uma narrativa. Você vai poder perceber que uma narrativa pode ou não ter um diálogo, que esse diálogo pode ser um diálogo direto, pode ser um diálogo indireto. Vou falar um pouquinho para você sobre discurso direto, indireto, direto livre, tá? É muito interessante perceber isso aí, tá joia? Então, a principal coisa que você tem que ter em mente no momento é o seguinte: como narrar é sequenciar ações, qual elemento vai ser primordial para a nossa narração, gente? A progressão. Quer dizer, a sua narrativa não pode ficar assim, dando em volta em torno de si. Ela tem que progredir, tem que ser uma linha, tem que haver uma cronologia. Assim como deve haver uma linha, deve haver uma progressão na sua dissertação, que eu falei anteriormente, também deve haver aqui. O texto também tem que ter uma coerência, mesmo que seja uma coerência interna. Pode ser um evento fictício, pode ser uma ficção, um realismo fantástico ali, tá? Mas tem que haver uma coerência interna da narrativa. Joia? Joia. Quer dizer, os fatos que você vai colocar para sequenciar as ações, eles têm que estar conectados, tá? A primeira ação tem que ter a ver com a segunda. Os personagens têm que ter pelo menos um elemento ali, uma conexão, tá? Simples. Quais são os elementos que dão progressão para um texto narrativo? Essa aqui, é a sequência de progressão para a tradição do texto narrativo. Você vai falar assim, mas eu já li vários que não apresentam isso, ou que subvertem isso. Gente, pode acontecer, tá? Eu trabalho com literatura, eu gosto de literatura também, e eu digo para você que isso aqui pode ser subvertido, mas não na hora do concurso público. Na hora do concurso público, garanta isso aqui, garanta essa estrutura. Então, veja só, a progressão se dá da seguinte maneira: a apresentação dos personagens, o tempo, o espaço, tá? Mostrando o narrador e tudo mais. Depois, o conflito. O que é o conflito? Eu vou discriminar para você depois tudo bem bonitinho, tá? Ou seja, o conflito é aquilo que inicia a ação, é o problema da narrativa, é aquilo que motiva a narrativa. O nó é como se fosse um evento que complica mais ainda esse conflito e leva o texto para o clímax, o ponto alto da narrativa, tá? O momento, todo mundo quer saber o final, aquele é o clímax, tá joia? E o desfecho,
que é a resolução do clímax, como acaba a história. Então veja, desde a apresentação, que nós chamamos também na teoria literária como situação inicial, tá, até o desfecho. São elementos que aparecem na sentença, que aparecem no texto, perdão, que aparecem na redação, devem aparecer, porque são eles que garantem a progressão de um texto narrativo. Tá joia? Eu vou colocar exemplos de texto narrativo depois para você perceber como isso aqui se desenvolve. Beleza? Tranquilo, calmo, simples. Veja só, quais são os operadores do texto narrativo? Quer dizer, o texto narrativo tem o quê? Tá? O que você precisa, né, com o que você precisa se preocupar? Eu vou mostrar para você, tá? Agora eu só vou pontuar aqui, mas eu vou discriminar item por item depois para ficar mais fácil. Então veja bem, nós precisamos de um narrador, quem conta a história. Nós precisamos de um tempo, lógico, se ele vai obedecer a cronologia, se vai ser só o tempo da narrativa, ou se é um tempo psicológico. Nós precisamos de um espaço, que o espaço vai dar a ambiência da narrativa. E nós precisamos de quê? Personagens. Porque, afinal de contas, alguém age, alguém atua. Então você precisa de um personagem para quê? Para que você entenda o que o narrador está contando. Beleza? Esse aqui é o prospecto inicial da nossa aula, o prospecto inicial do texto narrativo. Partindo daqui, eu vou explicar os conceitos para você e vou colocar alguns exemplos para você analisar. Segura as pontas aí, ó. Respire fundo porque a gente vai trabalhar bastante. Força, guerreiro! Pois muito bem, meu aluno. Então vamos agora estudar mais a fundo. Na verdade, vamos tentar entender quais são esses chamados operadores do texto narrativo. Estava falando para você sobre como compor uma narração. Do que é que você precisa, o que é que você tem que fazer. E aqui nós temos esses operadores. Isso aqui vai se misturar um pouquinho com redação, com teoria literária, tá? Mas não se estressa. Isso é bem fácil. Eu vou falar para você um pouquinho sobre o que é cada conceito desses aqui, como você pode fazer, tá? E é fácil. Torça para que você não tenha que fazer uma narrativa, porque o texto narrativo é exigente. Então você tem que lembrar de muitas coisas, você tem que se lembrar de muitas coisas para poder escrever isso aí. Mais fácil fazer o dissertativo porque é uma estrutura praticamente internalizada. A narração exige um pouquinho mais. Mas se aparecer, beleza. Olha só, vamos aqui. Lembrando que sempre você tem que ficar preso ao que a proposta vai exigir. Tá? Então se você tem que inserir algum elemento, se você tem que seguir um caminho específico, ou se não, você pode fazer ao seu critério. Mas olha só, nós começamos, né, falando sobre o narrador, que é um dos operadores do texto narrativo. Na verdade, é um dos principais, porque se você tem ali, ó, narrativo, vem de narrar, né, contar alguma coisa, sequenciar ações, você tem o narrador, que é quem conta, quem dá essa sequência, quem dá esse encadeamento de ações. Então, olha só, nós temos aqueles tipos de narrador chamado narrador personagem, narrador observador, mas a teoria não é unânime para falar disso. Então, eu prefiro trabalhar com você essa noção de foco narrativo. Quer dizer, que focalização é dada por quem está contando a história. Então nós podemos ter, veja só, o foco chamado de autodiegético, o foco chamado de homodiegético e o foco chamado de heterodiegético. Tá bem? Tudo muito fácil de entender, muito simples. O foco autodiegético, na verdade, é o seguinte. Você tem um narrador que vai contar uma história da qual ele é o personagem principal. Tá? Ele é o personagem principal da história, por isso que nós chamamos de autodiegético, porque a noção de diegeses é a história, autodiegético é a própria história. Então eu vou narrar para você agora um evento da minha vida. Quando eu era criança, tinha um cachorrinho saudoso, um cachorrinho chamado Lobato. Pronto, contei aqui, ó, comecei a contar uma passagem da minha vida, estou colocando como personagem do texto e, nesse caso, personagem protagonista. Aí eu falo que eu levava o Lobato para passear, e vou contar a minha história só. Deixo o Lobato para lá, ele vai ser secundário. Conto a minha história, então, foco autodiegético. Ou seja, esse autodiegético vai aparecer lá para você escrever como sendo um narrador protagonista ou narrador personagem principal. Tá bem? Homodiegético, olha só. Então, posição da narrativa, né, diegeses. Homo quer dizer parecido, então quer dizer, você vai contar a história de alguém
tá? Você vai contar uma história, mas que não é a sua história. É a história de outra pessoa, de outra coisa. Você fez parte da história, mas não era o principal, tá joia? Fez parte da história, mas não é o principal. Se você quiser um exemplo, redige um texto narrativo no qual você conte a passagem de um funcionário público que foi acusado de improbidade administrativa e você era seu colega de função e descobriu o caso. Pronto, aí ó. Você está contando a história do cara e você estava presente ali, mas você não era o principal. Beleza? Fácil, simples, tranquilíssimo. Heterodiegético, tá? No heterodiegético, então você tem a posição da narrativa, quer dizer o quê? Não é a sua história, é a história de outra pessoa e você não faz parte dessa história. É aquilo comumente chamado de narrador-observador. Narrador-observador, aquele que não participa, aquele que apenas vê, ou aquele que apenas tem consciência do que é narrado, tá bem? A estratégia de narrar é muito importante porque você é ali quem conta, quem nos apresenta a narrativa. Muito fácil de entender. Não esqueça que todo narrador tem que estar bem pontuado. Afinal de contas, é ele quem traz os eventos à tona. Tá bem? Muito fácil, pegamos essa ideia de narração, super simples. Não esqueça, tá? Quando você for escrever um texto narrativo, deixar claro como é esse narrador. Aí, tempo. O tempo significa o quê? Quando acontece a determinada ação. Quando o texto rola, quer dizer, quando aconteceu o fato narrado. Você pode ter 3 tempos basicamente. Tempo cronológico, tempo psicológico e tempo da narrativa. Pablo, se isso cair num concurso público, qual tempo devo usar? Qual é o melhor tempo para utilizar? Esse aqui, ó, cronológico. Por quê? Porque tempo psicológico e tempo da narrativa são estratégias mais sutis e você precisa de muita destreza na escrita para poder utilizar. Vamos aqui focalizar um pouquinho o que significa falar tempo cronológico, psicológico e tudo mais. Cronológico é aquele do que? Do relógio, ou seja, aquele que dá para você o dia, a hora, tá bem? Pontua para você cronologicamente e monta uma linha do tempo. Começo da narrativa, meio da narrativa e fim da narrativa. Sem início, meio e fim marcados cronologicamente. Então tem no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no dia anterior, na hora posterior e daí para frente. Você utiliza uma marcação cronológica. É o mais seguro para você utilizar em um texto narrativo. Por quê? Porque mostra que você não esqueceu de nenhum elemento do texto narrativo. Tempo psicológico. O que é dizer que você escreveu o texto com tempo psicológico? Não há uma marcação rígida. O tempo aqui está preso à cabeça de quem? Do seu narrador. Então, quem está contando a história lá, tá? Blá, 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 blá. É aqui, ó, que se passa esse tempo. Ou seja, não há marcações, não há uma marcação específica. Então, ao mesmo tempo que meu personagem está adulto, ele pode ser criança, você só fala, puta, mas isso é inverossímil. Então, alguns autores da nossa literatura, a exemplo da Clarice Lispector, tá? Utilizavam o foco psicológico, tá? Esse tempo psicológico. Ah, você vai utilizar, você aí que não é escritor famoso, que está querendo passar no concurso público? Aqui, rapá, vai usar uma coisa dessa aqui extravagante e ver se você vai conseguir. Vai tomar um redondinho, né? Então você fica esperto. Tempo da narrativa. Acontece quando você não tem marcação cronológica e o tempo não é também essa loucura psicológica. É o quê? Você só marca por até, depois, tá? Depois, então, posteriormente. Você tem o tempo da narrativa, você não faz marcação, você só sabe que o texto progride. Tá? Progride do ponto em que começou, do ponto em que acabou. Mas não há uma marcação temporal estrita, beleza? Mas como eu já falei para você, se for escrever texto narrativo no concurso público, meu querido, ó, você vai focalizar aqui, tá joia? Focaliza no tempo cronológico, porque daí você entra bem, beleza?
Sussa. Então olha aqui. E agora o espaço é outro operador da narrativa. Que operador é esse? O espaço tem a ver com o lugar. Lugar em que você ambienta, se bem que o conceito de ambientação para teoria literária é outra coisa, tá? Mas o espaço em que ocorre determinada ação. Você pode ter o chamado espaço aberto e você pode ter o chamado espaço fechado. O que é isso? O espaço aberto quando não há delimitação, tá? Única, quer dizer, pode acontecer em vários lugares. Então a ação começa na rua, depois vai para a casa, depois vai para determinado lugar, aí depois vai para a floricultura, depois para o banco, etc. Espaço aberto, espaço fechado. Todas as ações ocorrem em apenas um lugar. Então lá, na cadeia, ou apenas no banco, ou apenas na casa do cara, tá bem? Todas as ações ocorrem lá. Aí você fala assim, Pablo, mas não pode ter uma ideia de espaço psicológico também, um espaço físico? Pode. Então se você tiver, por exemplo, uma narrativa dentro de uma narrativa, todos os eventos acontecem apenas na cabeça do personagem. Existe uma delimitação chamada delimitação psicológica. Ah, eu vou escrever isso? Você tá louco? Claro que não, rapaz. Então você coloca o lugar bem certinho. E é importante entender que com relação a esse espaço, você tem alguns aspectos o que? Descritivos. Quer dizer, você tem que mostrar como é que é esse lugar. Você tem que descrever. Não exagerar na descrição, mas dar elementos dessa descrição para que você possa compreender, tanto sendo fechado quanto sendo aberto, em que lugar ocorre essa narrativa. Tá joia? Isso aqui é um operador do texto narrativo e você não pode esquecer do procedimento formal para criar isso aqui. Tá beleza? Fácil, tá? Cuidado. Vamos lá. Próximo operador. Personagens. Aí sim. Pergunto para você. Como são os personagens do texto narrativo? Basicamente você focaliza no seguinte: protagonista quer dizer o principal da ação, antagonista quem se opõe ao principal da ação, adjuvante um personagem secundário, tá, que ajuda ou o protagonista ou o antagonista, mas que não figura como elemento principal da trama, tá bem? Vamos então entender aqui. Protagonista você vai entender como o principal, com quem ocorrem os principais eventos, quem merece mais destaque. Antagonista, quem é? Antagonista é aquele que se opõe, tá? Opõe-se ao protagonista. Ah, só dá onde sai essas coisas? Se você quiser eu te digo. Ó, tá vendo essa palavra que tá aqui no meio? Agon. Agon vem do grego, tá? E nesse sentido significa a luta, o sofrimento, a trama. E aí então, protagon quer dizer aquele que está a favor da trama. Antagon quer dizer aquele que está contra a trama. É que tenta impedir o protagonista de atingir os seus objetivos. Lógico? Facílimo! E adjuvante. Já ouviu falar de ator coadjuvante? É aquele cara que participa, mas não é, nossa, não é o principal. Ele está ali, secundário, está no dele, no papel dele, sossegado. O personagem adjuvante é aquele que auxilia o protagonista e o antagonista a praticar as suas ações. Você vai entender como personagem secundário. Beleza? Maravilha. Aí você me pergunta, Pablo, eu tenho que inserir todos esses elementos aqui numa narrativa? Daí eu falo para você, meu querido, se você estiver escrevendo redação para concurso público, sim, coloque. Que tipo de narrador é esse? O narrador vai ficar patente pela maneira que você vai utilizar para narrar. Lógico, né? Coloca o tempo tem que ficar claro se é cronológico, se ele é psicológico, se é um tempo da narrativa. O espaço, coloque, pontue lugares, tá? Descreva que tipo de lugar é esse, descreva como é esse lugar, por favor, para você poder entender isso aqui. Personagem, deixe bem claro quem é esse personagem, você tem que colocar suas características, tá? Se ele é alto, se ele é baixo, basicamente fazer uma descrição da característica, compreendeu? Você precisa aqui, ó, quando fala sobre o seu protagonista, ou antagonista, ou quaisquer personagens, entender que eles podem ter aqui, ó, nessa ideia de descrição,
características que nós vamos definir como características físicas, tá? Altura, cor do cabelo, cor do olho, se ele tem, sei lá, 3 braços, se ele tem 5 pernas, qualquer coisa, tá joia? Se ele late ao invés de falar, então tá. Ou nós podemos ter características, o quê? Psicológicas, tá? Tudo isso tem que estar atrelado à trama, que é aquela ideia de início, meio e fim, tá joia? Pegou essa dica aqui? Super fácil, super simples para entender isso que nós chamamos de texto narrativo. Agora vem para cá porque eu ainda preciso falar mais uma coisinha para você. Olha só, quando eu falo para você do texto narrativo, é super importante você ter em mente que algumas propostas exigem de você um diálogo. Quer dizer, você precisa marcar a sua narrativa com um diálogo. E daí eu digo, você tem que inserir um diálogo necessariamente? Se a proposta não falou, se a proposta não obrigou você a inserir o diálogo, não. Mas, se pedir, aí sim você vai ter que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado porque na inserção de diálogos, você tem obrigatoriamente que seguir uma estrutura. E que estrutura é essa? Mostrar quem diz, tá? Quem fala, né? O que fala através daquela famosa estrutura. 2 pontos, parágrafo, travessão e aí sim utilizando a estrutura de pontuação correta. É claro, nem todo texto narrativo precisa de diálogo, tá? Mas se houver, você tem que inserir. Se houver necessidade, quer dizer, se houver obrigação da banca, se a banca pedir para você, olha, insira o diálogo, tudo mais, ou mostre uma situação em que 2 pessoas estão conversando e que apareça sentença tal ou assunto tal, aí você deve inserir. Do contrário, não. Tá joia? Do contrário, você é livre para inserir ou não o seu diálogo. Tá bem? Isso aqui é muito, muito simples. Tá joia? Fechei essa parte relativa aqui ao diálogo, fechei essa ideia de operadores do texto narrativo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhadinha num exemplo, beleza? Então vem comigo para a gente poder ver isso aí. Bora! Maravilha! Agora a gente vai dar uma analisada, tá, em um texto narrativo. Você tem o seu texto aí, eu peguei o texto, nós vamos trabalhar um pouquinho com ele. Por quê? Olha só, esse texto é um texto retirado de uma prova. Retirado de uma prova, tá? E ela apresentou ele para que os alunos analisassem. Ou seja, prova de língua portuguesa, texto narrativo apresentado para que o cara pensasse sobre ele. Então, isso aqui é retirado especificamente da prova. É esse tipo de texto que eles esperam. Mas, olha só, vamos observar, eu vou ler junto com você, você vai ter um materialzinho, eu não vou projetar na tela, eu vou ler com você para que você perceba as estruturas próprias do texto narrativo. Então vai lá, o título, tudo bem filho, todo mundo faz isso. Vamos lá. Você tem o protagonista sendo apresentado na primeira linha já. Johnny, aí, ó, esse é o nome do cara, protagonista, tudo vai se desenrolar com ele. Inserindo já características dele. Tempo, a progressão temporal se dá a partir do envelhecimento do rapaz. Ele começa com 6 anos, depois 8 anos, vai progredindo assim, tá? Então veja só, no primeiro parágrafo nós temos: Johnny tinha 6 anos de idade e estava em companhia do pai quando o pai, olha a coisa boa estabelecida ali, foi flagrado ao dirigir em excesso de velocidade. O pai entregou ao guarda, junto à sua carteira de motorista, uma nota de $20. Está tudo bem, filho? Disse ele quando voltaram à estrada. Todo mundo faz isso. Que você tem uma espécie de diálogo indireto, é o que nós chamamos de discurso indireto. Tá? Você vai ver como montar isso na aula sobre técnicas de resumo. Tá? Então aqui você tem o chamado discurso indireto. Aí progride o texto. Quando Johnny tinha 8 anos, deixaram que assistisse a uma reunião de família dirigida pelo tio George, a respeito das maneiras mais seguras sobre sonegar imposto de renda. E veja que a progressão se faz aqui sendo mais um elemento, mais um personagem. Essa progressão está contento e perfeita ali para a narrativa. Novamente, o discurso indireto.
tá? E reiterando a mensagem que vai gerar o conflito da narrativa. Observe, depois você tem ali, aos 9 anos, a mãe levou pela primeira vez ao teatro, o bilheteiro não conseguia arranjar lugares, e daí existe mais um caso de suborno ali, vamos colocar. Depois, mais uma marcação temporal, sempre no início do parágrafo, mantendo o paralelismo. Aos 16 anos, Johnny arranjou seu primeiro emprego, aí férias de verão, tudo mais, falando ali sobre o Caixa 2, né? Aí depois fala quando ele tinha 19 anos, que um dos colegas mais velhos oferece uma proposta para que ele consiga sair bem na prova. Colando, é claro, comprando as respostas. E aí então você tem o desfecho da família, o repreendendo, dizendo que não havia motivos para que ele assim procedesse. Na verdade, havia. Essa narrativa apresenta uma espécie de lição de moral, algo que ensina, que doutrina. Você percebe como a narrativa possui esses passos, esse sequenciamento de ações? Começa de uma maneira, apresentando, vai se desenvolvendo a narrativa e ao final mostra o conflito ali que surge e a resolução do conflito. Você teve todos os operadores ali. Narrador, você tinha um narrador que não participava da história, heterodiegético. Você teve o personagem protagonista ali, o rapaz, Johnny, sendo descrito na sua idade, tudo mais, algumas outras características. Pai, mãe de Johnny, tio de Johnny, colega de Johnny, tudo mais. O local em que se passa são local aberto, porque são locais distintos aqui. Então você teve aí um texto narrativo, tá bem? Deixa aqui fazer uma ressalva. Não é sempre que isso aparece em concursos públicos, mas caso apareça, você já está municiado e já sabe como proceder. Tá joia? A dica é, faça a leitura de textos narrativos para ficar mais fácil. De preferência, leia contos. E aqui eu sugiro, leia alguns contos de Rubem Fonseca ou Machado de Assis, tá? São ótimos contistas, isso ajuda você a expandir seus horizontes literários. Dalton Trevisan, uma boa pedida também. José J. Veiga, se conseguir os contos dele, vai fazer muito bem, só vai aumentar o seu leque de possibilidades. Lendo, nós aprendemos a escrever melhor. Tá joia? Vamos então para o nosso próximo tópico. Força, guerreiro, continue estudando aí e confiando na gente. Vamos lá!